Sábado é dia de bebê. Opa, bebê? Não, BB, Banco do Brasil. Dia 25 de setembro, sábado, às 8 horas da manhã. Mega aulão presencial, direção concursos, Banco do Brasil. Serão 10 horas de aula, de 8 às 18, revisando e acertando os últimos detalhes para sua prova de escriturário com os feras do Direção Concursos. José Maria, Arthur Lima, Beto Fernandes, Victor Dalton, Marcelo Soares e Letícia Bastos. Futuro Escriturário, não perca essa oportunidade. Em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã. O Direção Concursos fará um mega aulão presencial para o concurso do Banco do Brasil. Se você perder, vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos e hoje nós iremos, corrigir a prova de 2018, redação, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, Célio, boa tarde, Silo, Jorge, Miriam, Dani, todo mundo, sejam todos bem-vindos, Sabrina, boa tarde. Bom, nós temos, então, nós tivemos a prova de 2018, que foi a última prova para escriturário pela Banca Sesgran Rio, do Banco do Brasil, e hoje nós faremos a correção dela, tudo bem? Nós discutiremos, o que a gente poderia trazer, por exemplo, nesta redação. Lembrando que eu farei com vocês, principalmente, nós elencaremos alguns pontos importantes para a redação e também faremos ali o brainstorming, tá bom? A Sabrina gosta de redação. Muito bem, eu vou interagir aqui com vocês, só para a gente dar uma boa tarde. Assim que eu iniciar a aula, eu só vou interagir logo depois, tá bom? Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora, 2 horas e 5 minutos aqui no horário de Brasília. E olha só, aproveitando, não sei se tem alguém de Brasília, inclusive, aqui no chat, Mas se tiverem, não se esqueça que nós teremos um aulão de véspera para o concurso do Banco do Brasil. E é claro que eu espero todos vocês lá, tá bom? Bom, eu vou dar... Já começaram com o tal da tia. Tava demorando para me chamar de tia aqui nesse chat. Então, eu vou... A promessa do todinho é para noite, viu? Na aula da noite, pode deixar. Eu já trouxe todinho, inclusive, tá aí na geladeira. Podem ficar tranquilos que eu pagarei a minha promessa. Que vocês são terríveis, Claro que sim. Então, vamos começar então? Vamos lá, vou soltar aqui a vinheta e eu já volto. Igor, só mais tarde, Tá muito cedo para tomar todinho ainda. Mais tarde, na aula da noite, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos e hoje nós faremos a correção da prova, da redação do último concurso para escriturário pela Banca Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil, Então, nós tivemos um tema que foi mais ligado à parte de gestão. Então, na verdade, os 2 últimos temas, para o concurso de escriturário para o Banco do Brasil, que a gente teve a Banca Sesgran Rio fazendo a prova, a banca, ela trouxe, temas mais ligados à gestão, não é isso? Então, hoje eu trouxe o tema de 2018 para nós conversarmos. Então, eu trarei alguns pontos importantes para o seu desenvolvimento, para a sua argumentação. E é claro que
nós também, né, faremos aqui, eu tirarei algumas dúvidas que eu sempre respondo, né, pelo meu Instagram, por exemplo, professora, preciso de título, professora, como que é a solução? Tem de ter, não tem de ter, como que é a conclusão? Então eu vou aproveitar também esta aula, né, para resolver a prova e para nós comentarmos alguns elementos da sua redação para o dia da sua prova, beleza? Vamos lá então na tela aqui comigo para nós começarmos. Então, olha só, aqui, né, tá, eu já trouxe para vocês já estão cansados de ver essa tabelinha, mas é a tabelinha de correção da Sesgran Rio, então é assim que vocês serão avaliados, e lembrando que a sua redação vale 100 pontos, e ela não é classificatória, apenas eliminatória. E a banca exige que você, né, lá no edital dela, ela vem trazendo o mínimo de 70 pontos. Então, a primeira pergunta que eu sempre respondo no meu Instagram, Letícia, tanto faz então eu, por exemplo, tirar 70 pontos e tirar 100 pontos? Vai dar na mesma? Sim, vai dar na mesma. Você não subirá posições, tá? Você vai ficar na mesma. Se você ficou ali em segundo, em terceiro, em quarto lugar, você não vai subir para primeiro, por exemplo, tá? É a mesma coisa, não vai mudar. Exatamente porque a redação, ela é apenas eliminatória. Isso quer dizer que quem não atingir a pontuação mínima de 70 pontos será eliminado do concurso, tá bom? E aí, normalmente, os alunos me perguntam, prof, mas aí eu posso recorrer? Sim, a banca normalmente libera, né, um prazo ali para recorrer para esses alunos que ficarem fora, mas é claro que isso não vai acontecer com você. É só algumas curiosidades que eu respondo aqui. E sim, a banca normalmente abre um prazo para fazer o recurso, né? E aí para a gente tentar subir a sua nota, tá? Caso isso venha acontecer, mas é claro que nós torcemos para que isso não ocorra. E aí, a banca, né, o que ela gosta de analisar lá na sua redação? Quais serão as pontuações que ela atribuirá? Então, ela vai falar assim, você trabalhou o tema, né? Então, adequação ao tema proposto, que vai ter ali o máximo, né, de 20 pontos, então de 0 a 20. A adequação, isso quer dizer que é o tema, né? Então, por exemplo, o tema de 2018 foi alguma coisa ali ligada à filantropia, né? Então, se você não falou sobre isso, ela descontaria sua nota aqui, tá? A adequação ao tipo de texto solicitado, você já sabe que no seu concurso a gente tem a tipologia dissertativa, né? Só que é a dissertação, não é qualquer uma, não é a exposição, por exemplo. É a dissertação argumentativa. Isso quer dizer que se você não escreve bem uma dissertação argumentativa, se o seu texto ele tá ali mais com cara de exposição, você também vai perder ponto, tá? Emprego apropriado de mecanismos de coesão, e aí tanto faz, né? Se é referenciação ou sequenciação, né? Ou ainda demarcação aqui da parte do texto. Então, você tem que utilizar elementos coesivos, tem que utilizar os pronomes, tem que utilizar conectores, né? Tudo para deixar o seu texto muito bem amarrado, sem repetição e até mesmo sem sentido, né? Porque as conjunções, inclusive, trabalham a parte de sentido do texto. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Isso quer dizer que a banca vai avaliar o quê? Se você ali de fato trabalhou o tema, né? Então trouxe argumentos que foram cabíveis e que você empregou muito bem ao falar sobre o tema. Então eu sempre digo o seguinte, não basta você, por exemplo, citar, né? Então você vem, cita, só joga um dado lá no meio do seu texto, achando que aquilo ali vai te levar a uma nota máxima, por exemplo, aqui dentro da seleção de argumentos. E não é assim que funciona. Você não só vai jogar aquele dado, né, a sua argumentação, pode ser por fatos históricos, pode ser por alguém que falou alguma coisa, né, uma autoridade. Isso não vai te dar 20 pontos, nota máxima, não. Você vai utilizar os argumentos, mas esses argumentos devem estar conectados com o assunto do seu texto. Então, você tem que citar este elemento e desenvolvê-lo em conexão ao tema. Porque é claro que se isso não ocorre, você acaba tendo a sua nota também descontada, tá? E pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, aqui entra tudo, tá? Tudo. Isso aqui entra pontuação, acentuação, o emprego adequado das classes gramaticais, a parte de
sintaxe, né? Então, paralelismo sintático, paralelismo semântico, entra erros de regência, uso de crase, vírgula, né? Concordância, tudo entra aqui, beleza? Então, quando a gente fala de pleno domínio da modalidade de escrita, toda aquela parte gramatical que é analisada em uma redação entra aqui e a Cesgran-Hill costuma tirar, né, do aluno, descontar do aluno um ponto para cada erro gramatical, beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Então, só para vocês terem aqui noção do que é cobrado, de como que a banca corrige a redação de vocês, do que vai ser avaliado, mas agora, então, vamos de fato falar da prova de 2018, tá? Então, prova aqui da Cesgran-Hill do concurso aqui de 2018. Bom, é uma característica da banca sempre trazer textos motivadores, tá? Então, a banca costuma trazer de 2, 3 textos motivadores e textos até grandinhos, né? Não são textos pequenininhos, não. É uma característica dela, tá? Então, estejam preparados para ler ali uns 3 textinhos motivadores. Letícia, eu sou obrigada a ler os textos motivadores? Não, você não é obrigada a ler os textos motivadores. Letícia, eu posso utilizar argumentos, né, dados que estejam nos textos motivadores e tratá-los dentro da minha redação? Não, você não pode. Como o próprio nome já diz, são textos motivadores. É só para te encaminhar ali na redação, tá? Para que você seja motivado. É esta palavra, motivado, para que você fale, ah, tá, agora eu entendi o que eu preciso colocar nesta redação. Então, você não poderá utilizar os elementos, os dados, as informações que estejam lá dentro dos textos motivadores, tá? E se eu fizer isto, Letícia, se você fizer isto, claramente você terá a sua nota descontada lá naquela parte da organização, seleção, tá, de argumentos, porque você não utilizou nenhum argumento que seja válido. Não foi um argumento seu, foi um argumento que você copiou, né? Mas, Letícia, eu não copiei. Você pode não ter copiado todo do jeitinho que está lá, mas se você utilizou o mesmo dado, isso é cópia, né? Por mais que você não esteja criado ali palavra por palavra, copiado do texto ali igualmente, de forma fidedigna, você ainda utilizou o que está presente ali no texto. Então não foram informações suas, foram informações que você usou da própria banca, tá bom? Então é claro que ela vai descontar a sua nota. Então vamos lá, vamos corrigir aqui, vamos ler os textinhos motivadores, né? Então olha, a Constituição Federal de 1988, no capítulo 2, assegura os direitos sociais dos brasileiros, ou seja, os direitos de cidadania. Nesse sentido, o governo, as empresas públicas ou privadas e cada cidadão, ao assumirem as suas cotas de responsabilidade, uma palavra importante, de responsabilidade social e o exercício de cidadania, colocam-se a favor da correnteza nas tendências do novo paradigma, ao viabilizarem que crescimento social marcará definitivamente a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Responsabilidade social e filantropia não devem ser confundidas, ou seja, ele já coloca aqui pra gente falando que são elementos diferentes, tá? Então, olha só, responsabilidade social e filantropia não devem ser confundidas, mas estão intimamente entrelaçadas. Ou seja, o texto já deixa claro pra gente que responsabilidade social e filantropia, apesar de serem diferentes, estão ali, são parecidas, né? Então estão ali intimamente entrelaçadas, intimamente ligadas, tá? E quando se trata de empresas, independentemente se é pública ou privada, pode-se dizer que filantropia, então ó, ele vai definir agora, tá? Filantropia é uma ação social externa e vinculada. Obrigada. Então, ó.
Então, filantropia é uma ação social externa e desvinculada da empresa. Então, ele já dá. Eu vou até colocar de corzinha diferente aqui pra gente, ó. Então, ele diz que filantropia é uma ação social externa. Então, ó, grava essa palavra, externa e desvinculada da empresa. Letícia, isso aqui é obrigatório eu saber para minha redação? Sim, você vai entender por quê, tá? Neste tema que a Cesgran Rio trouxe da prova de 2018. Olha lá, aí ela não só traz a definição, como ela traz um exemplo. É quando a organização faz uma doação a uma empresa, a uma família carente ou a uma entidade de assistência social com cestas básicas, remédios e cobertores. Então, ó, o próprio texto já diz que é uma ação social externa e é desvinculada da empresa. E ela te traz um exemplo. Quando essa organização faz uma doação a uma pessoa. Então, entenderam que é externo, né? Aí ele vem, ó. Já a responsabilidade social, então ele também vai dar a definição, né? Faz parte da cadeia de negócios da organização e engloba preocupações de um público maior. Opa! Qual público é esse? Acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, meio ambiente, o bem-estar, entre outras. Então, olha que legal. A responsabilidade social ali está ligado a um público maior. Ele diz acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores e até mesmo ao meio ambiente, né? Aí, olha só. Hoje, principalmente, as empresas inovadoras traçam um caminho que pode e deve ser seguido ao oferecer oportunidades de preocupação social ou implantando programas socialmente responsáveis, como de reciclagem de resíduos, flexibilidade no trato com o cliente, com o diferente, cooperativismo e orientações ali à saúde, tá? Ou tava... Mentira que tava. Perdão, gente. Perdão. Eu não vi que eu tava de costas para vocês. Tava assim há muito tempo? Meu Deus. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó. Então. Agora eu não consigo parar de dar risada. Desculpa. Aquela. Tava assim há muito tempo? Vocês viram desde a hora que eu peguei uma aguinha? Já tava assim? Eu nem vi. Perdão. Perdão. Mil perdões, tá? Então, olha só. Então, ó, vamos lá. Já a responsabilidade social, então, faz parte da cadeia de negócios da organização e engloba preocupações de um público maior, né? Então, olha só. Aqui, o nosso texto já deixou claro pra gente a diferença entre responsabilidade social e filantropia, certo? Deixou claro aqui a diferença pra gente, fechou? Então, olha só. A gente tem a diferença trazida pelo texto e ela já deixa claro que, lembra lá, ó, que apesar de serem diferentes, ambos estão intimamente ligados. E se a gente está falando da parte de empresa, estão, obviamente, que interligados ali para esta organização da própria empresa, tá bom? Isso é claro, beleza? Então, vamos, ó. A responsabilidade social empresarial, esse aí já é o texto 2, né? Então, o texto 2 diz bem assim. A responsabilidade social empresarial tornou-se um fator de competitividade para os negócios. No passado, o que identificava uma empresa competitiva era basicamente o preço de seus produtos. Então, olha só, ele vem falando aqui também sobre responsabilidade social empresarial, tá? E aí ele fala assim, então, a responsabilidade social tornou-se um fator de competitividade. Para quem? Para os negócios. No passado, o que identificava uma empresa competitiva era o quê?
Aí ele vem falando o seguinte, ó. Antigamente, o que mostrava se uma empresa era competitiva ou não era em relação a preço, né? O preço de seus produtos. Ou seja, provavelmente o mais barato, né? O que tinha melhor custo-benefício ganhava. Só que olha o que ele vem falando depois, aqui, né? Depois veio a onda de qualidade. Ou seja, já mudou. De preço a gente passou ali a falar de qualidade, mas ainda focado nos produtos e serviços. Hoje, as empresas devem investir no permanente aperfeiçoamento de suas relações com todos os públicos, dos quais dependem e com os quais se relacionam. Clientes, fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Se a gente for lá em responsabilidade social do texto de número 1, vocês verão exatamente isso. O que ele fala? Responsabilidade social, tá? É uma preocupação com o público maior, acionistas, funcionários, prestadores de serviço. E tá vendo que o texto 2 também fala sobre essa responsabilidade social e fala principalmente disso, ó. Olha lá, com quem que se relaciona? Bem aqui no final. Se relaciona com clientes, fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Então, olha só, o principal elemento que nós temos aqui, a diferenciação entre responsabilidade social, certo? E filantropia, que ele já veio falando lá no texto 1. No texto 2, ele remete ainda à responsabilidade social, beleza? Então, aqui só para deixar bem claro para vocês, eu quero que vocês tenham em mente a definição dos dois, porque a banca deixa claro sobre isso aqui no tema dela. E é sobre esse tema, filantropia e responsabilidade social, que é o tema que a gente vai ter de discorrer, beleza? Mas vamos lá. Ó, então, passando aqui. Aí, o nosso último texto, ele diz bem assim, ó. Os empresários de micro e pequenas empresas, por sua vez, têm demonstrado que podem responder com ações efetivas às novas exigências e necessidades do mercado. É crescente entre esses empreendedores a consciência de que a gestão socialmente responsável é a nova maneira de gerenciar os negócios, de tomar as decisões, o que certamente contribuirá para a disseminação de novos valores para a sociedade, a promoção da equidade social e da sustentabilidade ambiental e a construção de um país melhor. É o que eu sempre falo para vocês, né? Nas nossas aulas nós falamos muito, inclusive, sobre as características da Sesgran Rio. E eu falei para vocês que ela não só gosta dessa parte de temas de sustentabilidade, inclusive no próprio texto motivador dela, ela fala sobre sustentabilidade, né? Também ela gosta de temas de gestão, aqui é um tema de gestão, e assim como ela gosta de temas sociais. São as características dela, tá? E qual que é o nosso tema aqui? O nosso tema é, ó, que motivação, né? Então, ó, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa. Então, a gente já sabe que o que ela falou lá atrás? Ela fala no texto 1, ela fala sobre filantropia e no texto 2, ela fala sobre competitividade. Então, olha lá, vamos voltar. Aqui, principalmente, né, ela vem falando sobre competitividade neste texto aqui, certo? Ela falou sobre isso no texto dela, né? Então, a gente leu já sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos falar, ó, outra coisa, tá vendo que ela te dá a escolha, né? Tá vendo este ou dela aqui, que é um ou alternativo, ou seja, no seu texto você já vai ter que falar pra gente qual que é o melhor elemento, certo? Só que lá nos textos motivadores dela, ela já deixa claro pra gente que quem deve nortear as ações de responsabilidade social, basicamente,
não é a filantropia. Lá no texto, principalmente o texto 2 dela, deixa claro pra gente que o que leva melhor, né? O que norteia melhor uma empresa em relação à sua responsabilidade é a competitividade, tá? Depois, se vocês quiserem, inclusive, pegar esta prova para vocês darem uma olhada e darem uma lida com maior atenção nos textos motivadores, vocês perceberão isso. Ela, né, os textos motivadores já deixam claro pra gente que a competitividade é o melhor caminho. Aqui a responsabilidade social está mais ligada à competitividade, mesmo, né, que ali, embora as ações de filantropia também sejam importantes, tá? Então, ó, o que eu quero que vocês entendam? A todo momento, ela fala das ações de filantropia que são importantes, mas ela também dá uma ênfase em relação à competitividade, tá? Então, ó, aqui, né, olha a orientação aqui. A leitura dos textos acima revela que a questão da responsabilidade social pode ser observada sobre diferentes aspectos. A filantropia e a competitividade são duas preocupações motivadoras para as ações de responsabilidade social em uma empresa. Tomando como ponto de partida essas reflexões, elabore um texto dissertativo e argumentativo, defendendo, né, e justificando sua posição a respeito da seguinte questão. Então, aí você teria que escolher se a gente pega mais a filantropia ou a competitividade. Lembrando que se você fosse falar sobre filantropia, seria um caminho um pouquinho mais árduo, exatamente por causa do texto 2, que ele fala basicamente sobre a parte competitiva. Olha lá, ele já deixa claro pra gente, ó, que antigamente se falava sobre preço, depois começou a se falar sobre qualidade e, por fim, hoje, as empresas devem investir, olha aqui, ó, nessa parte. As empresas devem investir no permanente aperfeiçoamento de suas relações com todos os públicos dos quais dependem e com os quais se relacionam. E aqui ele vem citando exatamente o que ele já citava lá na parte de filantropia. Ou seja, no próprio texto 2 dele, ele deixa claro que a competitividade não só fala de preço, não só fala de qualidade, como também fala sobre esse investimento em todos os ramos, tá? Então, observem que o quão importante é vocês lerem o texto motivador e entender o tema que muitas vezes a banca já te direciona com o que ela quer, tá? É claro que aqui, né, no próprio tema, ela deixava aberto, né, ó, filantropia ou competitividade. Só que observem o seguinte, aqui nos próprios textos motivadores, ela falou assim para você, olhe, o melhor caminho é pela competitividade. Aqui vai ser difícil de você conseguir sustentar os seus argumentos, tá? Foi basicamente isso. Mas vamos lá, vamos seguindo então. E aí, vamos falar, né, sobre como que a gente poderia falar sobre isso. Lembrando, né, que o texto, gente, fala basicamente sobre o que, Letícia? O texto fala pra gente, basicamente, sobre responsabilidade social. Porque responsabilidade social, né? Isso aqui vai ter de ser, basicamente, é o seu tema, responsabilidade social. Por quê? Porque a competitividade, a filantropia, tá dentro da responsabilidade social, conforme o texto diz, tá? Só que, normalmente, o aluno vai pensar assim, Letícia, já que a redação é do Banco do Brasil, então eu vou precisar falar sobre a responsabilidade social dentro do Banco do Brasil? Não, dentro dos textos motivadores, a própria banca disse assim pra gente, os próprios textos motivadores disseram assim pra gente, olha, pequenas e grandes empresas, públicas ou privadas. Isso quer dizer que a responsabilidade social permeia todos os âmbitos, tanto na parte pública, quanto na parte privada, quanto em empresas grandes, quanto ali em empresas pequenas. Isso quer dizer que você não era especificamente para falar do Banco do Brasil, era para falar da responsabilidade social, mas dentro de qualquer tipo de empresa, tá bom? É claro que se você quisesse, você poderia sim direcionar o seu assunto e citar alguma coisa a respeito do Banco do Brasil, mas não é obrigatório, tá bom? Então, vamos lá. Ó, responsabilidade, então, social, né? Não precisa ser sobre a responsabilidade do Banco do Brasil, mas de qualquer empresa, beleza? Bom, o que a gente tem ali para discutir, né? Então, ó, embora as ações de filantropia sejam importantes socialmente, né, e possam trazer os benefícios para a nossa comunidade local,
Lembrem-se que elas são externas à própria empresa. Lá, lembra que ele falou exatamente isso, né? São externas. Então, é um fator mais de competitividade. A gente tem que falar mais deste assunto, beleza? Tá? Então, ó, o que a questão também fala? Ela fala que, ó, alguns pontos importantes. Ela fala que preço, qualidade, são requisitos. São requisitos necessários. Lá nos textos dela, ela fala isso. Mas ela também disse que para se tornar, ó, ela diz assim, que para se tornar, né, uma empresa mais competitiva, né, mais competitiva, ela fala o quê? As empresas, né, para se tornar mais competitiva, tornarem mais competitivas, as empresas devem agregar as práticas de responsabilidade social, tá? Então, são algumas informações importantes que a gente tem lá no texto de responsabilidade social, né? E essas afirmações assim, por exemplo, que são amplas, né? Ficou feião, deixa eu arrumar isso aqui. Que são amplas, vocês podem sim, poderiam, né? Utilizar no texto de vocês, tá bom? Não teria problema. Aí vamos pensar no seguinte, vamos pensar em estrutura. Você já sabe que a sua redação, ela tem que fazer o seguinte, tem que aparecer a introdução, tem de aparecer o desenvolvimento e tem de ter a conclusão. Então, são 3 elementos principais, tá? Então, olha lá. Né? Então, vamos lá. A gente já sabe que tem de ter 3 elementos, tá? Então, ó, vamos lá. Você já sabe que no seu texto a gente vai ter de colocar uma introdução. Você já sabe que nós temos de ter um desenvolvimento. E você já sabe que a gente tem que pensar em uma conclusão. Aí você pensa o seguinte, Letícia, como é que vai ser essa conclusão? Esse texto, o tema dele não é um problema. Tá vendo que a gente tá falando de gestão, né? Então, não tem nada ali para você solucionar. Então, se a gente está pensando nisso, a sua conclusão não precisaria de uma solução. Ela precisaria do quê? De retomar os assuntos citados, tá? Mas nada ali de solução. Aqui no desenvolvimento, obviamente que você falaria, né, no caso, sobre competitividade, porque o tema vem puxando mais para esse assunto. E a sua introdução, você apresentaria ali o tema e a sua tese, tá? Basicamente seria isso. Normalmente os alunos perguntam assim para mim, Letícia, qual que é o mínimo, qual que é o máximo de linhas para o concurso do Banco do Brasil? A Sesgran Rio, ela pede 25 linhas, só que isso aqui é falado no dia da prova para você. Então, quando você pegar a prova e der uma olhada na proposta, vai estar lá o mínimo de 25, eu acho, né, que ela não vai mudar, e vai estar lá o máximo de 30 linhas, tá? Isso aqui é o que a sua banca pede para você. Então, Letícia, mas eu posso escrever 32? É claro que não. Se é máximo de 30 linhas, acabou ali. Se você passa disso, obviamente que aquela parte que você passou não vai ser corrigida, né? E você corre o risco ainda de ser eliminado do concurso, porque pode ser que a banca entenda que você tentou marcar o seu texto para que algum examinador, né? Então, marcas que estão muitas vezes fora daquele quadradinho com as linhas, muitas vezes existem marcas fora dali, desenhos, alguma coisa, as bancas tendem a eliminar o candidato porque elas acreditam que o candidato tentou
se marcar, né? Tentou ali deixar a redação dele com alguma marca, talvez porque conhece um examinador, beleza? E se a gente não tem um problema, então, na conclusão, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de conclusão retomada. Ou seja, você vai fazer um apanhado geral do que você disse. É como se você fizesse um resumo, digamos assim, né? Fazendo ali para você fazer a conclusão, beleza? Então, vamos lá. Normalmente os alunos, então, perguntam para mim, Letícia, se a gente tem aqui, né, um texto que eu tenho ali 30 linhas, como que, por exemplo, eu poderia dividir este texto? Então, ó, eu vou apagar aqui, tá? E aí, olha só. Normalmente, o aluno pergunta também para mim, Letícia, eu faço 2 desenvolvimentos ou 3 desenvolvimentos? Depende de você. É mais fácil fazer 2 desenvolvimentos? É claro. Né? Então, de 2 a 3. Um pode? É claro que não. Então, você faz 2 desenvolvimentos ou 3 desenvolvimentos, tá? Então, ó, qual que seria a quantidade de linhas? Pensa o seguinte, na introdução, você poderia fazer mais ou menos 6 linhas. No desenvolvimento 1, você poderia fazer, né, mais ou menos 8 linhas. Nossa senhora, que 8 feio. 8 linhas. No desenvolvimento 2, também vai dar basicamente a mesma coisa. E na conclusão, né, mais ou menos 6 linhas. Isso aqui só para quem gostaria de saber, tá? Qual que é uma estrutura de uma redação. Se a gente fosse fazer, para quem quiser, né, fazer 3 desenvolvimentos, vai dar 6 linhas para cada elemento, fechou? Só a nível aí de curiosidade. Mas vamos lá. Então vamos tratar, por fim, o que a gente poderia colocar na nossa introdução da nossa redação, certo? Eu não vou escrever uma redação com vocês. A gente vai trabalhar com os elementos da redação, tá? Então, na introdução, por exemplo, eu vou afirmar, vou colocar minha tese e vou falar o quê? Que é a competitividade, né? Atividade. É ela que deve o quê? Deve nortear ações de responsabilidade. Porque ela deixou claro isso para você lá no texto, né? No tema. Ela perguntou para você se era competitividade ou se era outro elemento lá, né? A filantropia, que norteava as ações de responsabilidade social das empresas, certo? Então, aqui, como lá no próprio texto motivador, ela deixa claro para a gente sobre a competitividade, então eu vou discutir que é a competitividade, tá? Já o desenvolvimento 1, no desenvolvimento 1, o que a gente poderia escrever? Eu poderia, por exemplo, falar sobre a filantropia. Letícia, mas e aí? Ó, calma. A gente pode falar da filantropia falando o quê? Né? Mostrando, por exemplo, que ela é um fator externo. Só que a gente vai poder, por exemplo, mostrar que a filantropia não seria o melhor caminho. Por quê? Porque a filantropia, ela está ligada apenas a desenvolver ações sociais. Letícia, eu não vou ficar em cima do muro, não? Porque, lógico que não. Por que não? Porque lá na sua tese, você já mostrou, você já falou para o examinador que você acredita que é a competitividade, que é ela que deve mostrar as ações de responsabilidade social. Então, lá no desenvolvimento 1, se você fala da filantropia e você vai falar que ela não é o melhor caminho, exatamente porque ela está pensando apenas em desenvolver ações sociais, você já vai corroborar para a sua tese. Ou seja, você vai dizer assim para o seu examinador, ô seu examinador, é o seguinte, eu acho que a filantropia, né, a competitividade é o melhor caminho. E eu vou te dizer por quê. Ela é o melhor caminho porque quando a gente passa aqui pela filantropia, a filantropia ela está apenas preocupada em desenvolver as ações sociais. Isso quer dizer que se você está falando isso, né, aqui no seu parágrafo de desenvolvimento 1, o que você vai fazer no seu
desenvolvimento 2. Lá no seu desenvolvimento 2, você vai fazer o seguinte. No seu desenvolvimento 2, você vai falar aqui, né? No caso, você vai começar de fato a falar sobre essa responsabilidade social, mostrando que a empresa tem de ter ações de inclusão com os colaboradores, com os clientes, ou seja, com todo mundo. Ou seja, aqui de fato, no desenvolvimento 2, você vai falar sobre a competitividade e você vai mostrar o porquê. Então aqui, né, no desenvolvimento 2, você vai trazer elementos que comprovem, que colaborem aqui para, de fato, o seu elemento. Então, quais são os elementos, Letícia, que eu poderia falar? Aqui, de fato, você poderia trazer uma exemplificação, né? Falar quais são as preocupações de uma empresa, por exemplo, com os clientes, porque os clientes fazem parte dessa competitividade, ou seja, que está ligado a mais responsabilidade social. Você poderia falar também da preocupação de um cliente com os colaboradores. Aí você poderia explicar, né, exemplificar, trazer definições, tudo para corroborar aqui a sua ideia, tá? Então, aqui para o desenvolvimento 2. E por fim, na sua conclusão, né? Na sua conclusão, o que você vai trazer? O que você vai abordar? Você vai abordar o seguinte, o que você poderia dizer? Você poderia dizer o seguinte, que só trabalhar, né, que hoje em dia, só as questões de preço, só as questões de qualidade, elas não bastam para uma empresa. Por que não basta para uma empresa? Porque só isso não assegura os fatores de competitividade. Porque ela vai muito além, né? Porque as empresas hoje, elas se valem de uma responsabilidade social, porque é a responsabilidade social, essa responsabilidade social, ela que faz o quê, gente? Ela que busca o equilíbrio, né? Mas o equilíbrio entre quem? O equilíbrio entre os agentes, né? Entre o banco, entre as empresas, né? Entre as empresas. Aí eu não sei quem que você ia citar, se você ia citar de forma abrangente, se você ia citar de forma mais abrangente, né? Então a gente falaria dos agentes, se você ia falar das empresas, se você ia falar, por exemplo, do Banco do Brasil. Aí eu não sei como que você ia construir o seu texto, tá bom? Tranquilo? Bom, seria basicamente essa construção. Observem que, como a banca veio falando de 2 elementos específicos, filantropia e competitividade, eu tive de tratar sobre esses elementos no meu próprio texto, tá? Então, aqui não teria problema algum, tá bom? Letícia, uma pergunta. Eu preciso dar tema para a minha redação? Título, né? Perdão. Título para a minha redação? Apenas se lá no dia da sua prova aparecer uma orientação escrita assim, dê um título ao seu texto. Caso contrário, não. Caso contrário, você vai começar já a escrever o seu texto na primeira linha. Quando as bancas pedem título, já vem um buraquinho, não, um espacinho assim para você escrever o título da sua redação e começa o texto na própria linha 1. Fechou? Tranquilo? Então, beleza, gente. Esta foi a correção da nossa prova, né? Eu coloquei aqui alguns elementos que a gente poderia falar. Nós lemos o texto e eu sei que foram textos difíceis, né? Foram textos pesadinhos. E aí nós fomos destrinchando o texto ali e entendendo o que a banca ali queria falar, tá bom? Então, lembrando que nós temos várias formas de respaldar aqui, validar os seus argumentos. Lembrando que a gente pode fazer isso por meio de exemplificação, a gente pode fazer isso por meio de dados, nós podemos fazer isso com uma ilusão histórica, nós podemos fazer isso com o elemento causa e consequência, tá? Sempre com esses elementos. Existem várias formas, né, da gente conseguir validar uma argumentação, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês. É claro, é sempre um prazer estar aqui. Beijo! Oi, voltei para conversar com vocês. Dessa vez eu não fiquei de costas,
né? Vocês querem que volte aqui? Então, ó, para quem pediu. Por nada. Então, gente, é isto, tá? Eu vi aqui alguém falou. Quem foi que falou que fez, né, a redação, ó, escolhendo a filantropia? Nanda falou que escolheu filantropia, que errou feio, né? Tá vendo que os alunos normalmente perguntam: sou obrigada a ler o título, ou o texto, os textos motivadores? Você não é obrigada. Mas tá vendo que para você entender este tema era obrigatório ler o texto, né? Não tinha como não ler. Oi, Gemima, tudo bem? Tudo bom com você? A Gemima sempre está nas aulas. Gente, então é isso. Me despeço hoje de vocês. Não se esqueçam que, Gemima, nesta aqui não. Nesta não, porque o tema não era uma solução, não era um problema. Então, se não era um problema, não pedia solução, tá? Ó, eu vou... Romário, é parecida com o Enem, porque tanto o Enem quanto o Banco do Brasil, ambos ali têm a mesma tipologia, que é uma dissertação argumentativa. Então, basicamente, é a mesma estrutura, só que a conclusão é diferente. Tá bom? Tranquilo? Bom que vocês já sabem como é que funciona aqui, né? Ó, o Claudinei falou, ela não pode responder durante a gravação. É isso. Tá bom? Ó, hoje à noite tem aula, tá? Teremos aula de redação. A Loiane falou assim, ó, tinha 400 e poucas pessoas assistindo e só tinha 248 likes. Vocês sabem que aquela conta não bate, né? Ó, espero vocês hoje à noite para a nossa aula, tá? E claro que todos vocês são meus convidados e hoje eu pago a minha dívida com vocês, com os alunos que estavam na minha aula de gramática da semana passada, tá bom? Beijos pra vocês, boa tarde, a gente se encontra daqui a pouquinho, às 20 horas, aqui pelo canal do Instagram, no Direção Concursos. E não se esqueça, vocês e o nosso Gavião rumo até a posse. Até lá!
banco tem um encarreiramento muito forte, então assim, para nenhum concurso botar defeito. Então tem certos cargos do banco, e o Banco do Brasil, por ser sociedade de economia mista, não tem teto constitucional. Então você chegando um nível alto de carreira, com baixa dedicação, você vai ganhar mais que concurso de editor, você vai ganhar mais que concurso de juiz, às vezes é um salário bem legal. A praticidade, a questão de você poder estudar em qualquer lugar que você esteja, qualquer meio. Eu, por exemplo, estudava pelo celular, praticamente. Em poucas horas eu pegava um computador para ler, para fazer alguma coisa no computador. Basicamente era o celular. Então, um smartphone mais forreto que tiver, já dá para poder estudar, não tem desculpa. Então, ali mesmo você está lendo, está praticando, está fazendo resumo, vendo resumo, marcando, tirando dúvida. Então, cara, eu recomendo 1000%. E que está aqui mostrando para você que o Banco do Brasil é sim uma boa oportunidade. E você pode estar cheio de insegurança, mas essa insegurança aqui, ó, você não pode ter. Sábado é dia de bebê. Opa, bebê? Não, bebê. Banco do Brasil. Dia 25 de setembro, sábado, às 8 horas da manhã. Mega aulão presencial, direção concursos, Banco do Brasil. Serão 10 horas de aula, de 8 às 18, revisando e acertando os últimos detalhes para sua prova de escriturário com os feras do Direção Concursos. José Maria, Arthur Lima, Beto Fernandes, Victor Dalton, Marcelo Soares e Letícia Bastos. Futuro escriturário, não perca essa oportunidade. Em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã. O Direção Concursos fará um mega aulão presencial para o concurso do Banco do Brasil. Se você perder, vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! Futuro escriturário, não perca essa oportunidade. Aqui em Brasília, dia 25 de setembro, às 8 da manhã, um mega aulão presencial do Direção Concursos para o Banco do Brasil. Se você perder, você vai se arrepender. Então eu te espero lá. Vem! O que é o PDF 2.0? Para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada.
questões de concurso atuais e comentadas, resumos direcionados, teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Manter a disciplina, manter a constância, a resiliência ao longo do tempo, enquanto não chega o grande dia, é um grande desafio. No Direção, nós gostamos de encarar como um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. Nós aqui também procuramos fazer o nosso melhor para te ajudar nessa caminhada. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. E é por tudo isso que a gente também sempre procura inovar. É por isso que nós aqui do Direção estamos nos esforçando tanto o tempo todo para, por exemplo, levar informação de qualidade para você, informação rápida, informação correta. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? A gente também procura lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá levando sempre conteúdo para você, tanto do ponto de vista de informação, como inclusive do ponto de vista de motivação. Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também trazem essas informações que ajudam o concurseiro a escolher aquele concurso que ele vai priorizar e aquele também com o qual ele mais se identifica. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, com um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Além disso, a gente também disponibiliza muito conteúdo gratuito no YouTube. E aí a gente busca também parcerias com outras empresas do ramo que também tem o mesmo propósito que o Direção. Então, conte com Direção. Conte com o Gavião. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com Direção, hein? Estaremos juntos até o final.